Então eu começo com uma rápida revisão do que fizemos na aula passada. Na aula passada nós basicamente abordamos 3 temas. O primeiro tema é a primeira lei da termodinâmica, que pode ser expressa de várias formas distintas, todas elas equivalentes. Eu posso dizer, por exemplo, que a primeira lei, ela identifica a existência de uma função de estado que é chamada energia interna. Então, para cada sistema termodinâmico em equilíbrio, é possível eu caracterizar uma função de estado, ou seja, uma função que só depende do estado em que o sistema está, e essa função é a energia interna. Para caracterizá-la mais completamente, eu deveria definir com precisão o que é energia. Mas, como vocês todos já sabem, energia é um conceito fundamental da física e, em princípio, é impossível você definir em termos de coisas mais elementares. Então, aqui está, ΔU igual a Q mais W. ΔU é a variação de energia interna de um sistema termodinâmico. Q e W representam as energias que são transferidas para o sistema, ou por causa da diferença de temperatura entre ele e um outro sistema qualquer, que é o que a gente chama de Q, quer seja por outros mecanismos que não envolvam a diferença de temperatura, e é o que a gente chama de trabalho. Então, Q representa aqui o calor, e ele é positivo se representa a energia entrando no sistema. W é o trabalho, que é a energia que ingressa no sistema por outros mecanismos, e também é positivo quando entra dentro do sistema. O trabalho feito sobre um sistema... Bom, é importante, talvez eu devesse ter destacado isso, o nome do físico James Prescott Joule ficou associado à primeira lei da termodinâmica e à descoberta do que se chama o equivalente mecânico da caloria. O que o Joule fez foi mostrar que ele era capaz de fazer a temperatura de um sistema termodinâmico subir sem que isso envolvesse nenhuma troca de calor. E o experimento básico que ele realizou envolve um sistema, água, né, que está inicialmente a uma certa temperatura, e essa água está dentro de um recipiente, hermeticamente isolado do meio ambiente, e ele introduziu nesse recipiente uma manivela que fazia girar algumas pás. Girando essa manivela, ele transmitia energia para o sistema de uma forma que não envolvia diferença de temperatura, portanto, que não envolvia calor. E ele mostrou que ele conseguia fazer a temperatura do sistema aumentar por esse processo. E ele mediu qual era a quantidade de trabalho que era necessária para que a temperatura desse recipiente aumentasse, digamos, de 1 grau Celsius, né? E com isso ele estabeleceu a equivalência entre o trabalho realizado. Nesse caso é um trabalho que eu vou chamar de trabalho outro, porque não é um trabalho de compressão. Então, ele estabeleceu a equivalência entre o trabalho realizado e o calor que seria necessário para produzir naquele sistema a mesma elevação de temperatura. Essa é a essência do experimento de Joule. Como eu disse, o trabalho feito sobre um sistema pode ser separado em 2 partes. Um é o trabalho de compressão, que é o trabalho associado às mudanças de volume do sistema, né? Se um sistema tem o seu volume aumentado, significa que o trabalho realizado sobre ele é negativo. Significa que a energia está saindo dele, né? Ao contrário, se o sistema é comprimido, se a variação de volume é negativa, então nós temos um trabalho positivo sendo feito sobre o sistema, e é por isso que aparece esse sinal de menos. O trabalho de compressão pode ser calculado daquela maneira se nós estivermos em presença de um processo quase estático, porque apenas nesses processos é que nós somos capazes de definir de forma unívoca a pressão no interior do sistema. Também, nesses casos em que nós estamos tratando de processos quase estáticos, é possível representarmos este processo no diagrama de Clapeyron. O diagrama de Clapeyron é um gráfico que lhe diz de que maneira a pressão varia com o volume. Um processo quase estático pode ser representado no diagrama de Clapeyron porque ele é composto de uma sequência de estados de equilíbrio. Depois definimos as capacidades térmicas, que assim como os coeficientes de expansão são parâmetros, quantidades que vão determinar
o comportamento termodinâmico de um sistema. Definimos dois tipos de capacidade térmica, porque percebemos que a quantidade de calor necessária para fazer a temperatura de um sistema variar, digamos, de 1 grau, depende da maneira como esse calor está sendo cedido ao sistema. Então, definimos uma capacidade térmica a volume constante, que eu estou chamando de C maiúsculo V, e mostramos que a capacidade térmica a volume constante, ela é a derivada da energia com relação à temperatura, quando o volume é fixado. Mencionei o fato de que o nome ideal para essa quantidade seria capacidade energética. E para que isso aqui seja possível, é necessário que eu conheça a energia do sistema como uma função do volume e da temperatura. Em seguida, definimos a capacidade térmica à pressão constante, que está associada à mudança de temperatura que é provocada no sistema quando eu mantenho a sua pressão constante e não mais o volume. Como eu mantenho a pressão constante, isso significa que o volume do sistema vai mudar. Por isso, a capacidade térmica à pressão constante é diferente da capacidade térmica a volume constante, porque para produzir a mesma variação de temperatura, eu preciso injetar mais energia, porque essa energia ela vai ser associada não apenas à energia interna, mas ao trabalho feito pelo sistema sobre o meio ambiente quando ele se expande. Então eu preciso dar mais energia ao sistema para que a sua temperatura aumente do mesmo tanto. Por isso, a capacidade térmica à pressão constante será sempre maior do que a capacidade térmica a volume constante. De fato, nós provamos que para um gás ideal, para o qual a energia interna pode ser expressa como uma função exclusivamente da temperatura, a capacidade térmica a volume constante está associada apenas ao número de graus de liberdade de cada molécula desse gás. E a capacidade térmica a pressão constante é a capacidade térmica a volume constante somada a uma quantidade. Essa quantidade pode ser expressa como N maiúsculo vezes K, onde K é a constante de Boltzmann. E você já sabe que N maiúsculo vezes K é a mesma coisa que N minúsculo vezes R, onde agora N minúsculo é o número de mols e R é a constante universal dos gases perfeitos. Para melhor especificar a capacidade térmica a pressão constante e para também tratarmos de forma mais simplificada processos que envolvam mudanças termodinâmicas à pressão constante, nós construímos o conceito de entalpia. A entalpia, por definição, é a energia interna acrescida do produto pressão-volume. A definição da entalpia pode ser motivada pelo seguinte: se eu quero criar um sistema a partir do nada e colocá-lo dentro de um ambiente, eu preciso despender a energia necessária para dotar o sistema de uma certa energia interna U, mas além disso eu preciso criar espaço para esse sistema existir. Portanto, preciso realizar trabalho sobre o ambiente para que sobre um volume no qual eu possa colocar esse sistema. Se esse processo é um processo a pressão constante, então o trabalho que eu preciso realizar é P vezes V. Então, H é de fato a energia que eu preciso para fazer um sistema ser criado a partir de zero, a partir do nada. Né? E em termos dessa grandeza, ou dessa função de estado, a gente vai ver que isso aqui também é uma função de estado, a capacidade térmica a pressão constante pode ser expressa como uma derivada parcial dH dt à pressão constante, e é claro que para que isso seja possível, é necessário que eu saiba exprimir a entalpia como uma função da pressão e da temperatura. A vantagem de definirmos a entalpia não é só que a gente possa exprimir a capacidade térmica à pressão constante de um jeito tão elegante, mas está associada também ao fato de que uma grande parte dos processos termodinâmicos de interesse, tanto para o físico quanto para o engenheiro e para o químico, são processos que ocorrem a pressão constante. E levar em conta o que acontece com a entalpia nesses processos é útil porque a gente não precisa ficar o tempo todo levando em conta ou se preocupando com o trabalho de compressão feito para que esse processo possa existir. Então, considerar a entalpia ou a variação de entalpia de um processo é uma forma sintetizada, onde que já envolve tudo que aconteceu tanto com a energia interna do sistema quanto com
o trabalho que teve que ser feito sobre ele ou obtido a partir do processo por causa da mudança de volume.